Olá pessoal, hoje vídeo de domingo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Gog e Magog, envolvendo aí essa guerra em Israel, uma possível entrada da Rússia e na China nesse período, né? Muitas coisas acontecendo, em que momento da história que nós estamos e como nos posicionar. Então, dentro do possível, tá? Dentro das fronteiras e limitações que essa plataforma me permite, eu quero passar para vocês orientações que venham corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua elevação espiritual e, mais do que isso, possam lhe oferecer também algumas estratégias para o que fazer. Embora eu vá falar disso muito mais amplamente e profundamente no seminário presencial, dia 11 de novembro, estão acabando as vagas, tá bom, galera? Fico muito feliz com todo esse engajamento de vocês, com esse interesse. É o Remanescente Fiel. Esse seminário é desenvolvido para o Remanescente Fiel, para aqueles que têm interesse, assim como os Guardiões do Tempo, pessoas que eu tenho ensinado na plataforma fechada dentro do Hotmart, onde eu posso falar abertamente, sem nenhuma fronteira, sem nenhuma limitação, assim como eu tenho passado informações e instruções para vocês no seminário online, tá protegido lá na plataforma do Zoom, né? Seminário nível 1, tá? O último exército, e o seminário nível 2, cavando trincheiras. Então tudo isso, somado aos vídeos que já tem aqui no meu canal do YouTube, somado ao conteúdo que os guardiões estão recebendo, e é muita informação, quem é guardião sabe como é que é a pegada, né? E também, somado aos seminários presenciais, seminário online, tudo que eu posso fazer para ampliar o seu conhecimento e dar estratégias, que o exército precisa de estratégias. Não adianta, já falei, digo e repito, um exército muito bem preparado, muito bem treinado militarmente, com um arsenal enorme, se não tiver estratégia, você perde. O inimigo é muito astuto, por isso que Paulo fala contra as astutas ciladas do diabo. Em que momento que nós estamos vivendo, né? Diante de tantas especulações, vamos trazer aqui um ponto de equilíbrio para vocês. Vamos ser sóbrios, vigiai e orai sem cessar, em tudo dai graças e buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado, tá? Então hoje nós vemos sinais por toda parte. De fato, nós não sabemos o dia e a hora. A Bíblia diz, Daniel, ninguém sabe o dia e a hora, né? Então, ok, só Deus sabe, tá? Deus sabe, os anjos sabem, Jesus sabe, porque ele está à direita do Pai, tá ok? Nós não sabemos, porém, existem sinais à nossa volta. Por isso que Deus deixou codificado na sua palavra, nas escrituras sagradas, sinais em códigos para que os sábios entendessem. Os sábios vão entender. E você que é sábio, que é o remanescente fiel, vai entender. Você não será pego de surpresa. A Bíblia chancela isso, tá ok? E nós estamos sim vivendo o final dos tempos, já não estamos mais no princípio das dores, mas já no finalzinho das dores, tá? O princípio das dores já foi, né? Já está terminando, Mateus capítulo 24, tudo já está acontecendo. Aí você vai dizer, sempre houve guerras, rumores de guerra? Sim, sempre houve. Mas no momento que Israel torna-se nação, aumentou exponencialmente as guerras, rumores de guerras, a crise de abastecimento, crises na economia, tivemos uma série de problemas, de cataclismos mundiais, aumentou exponencialmente. Não é por acaso. Sinais do céu, sinais astrológicos, tudo está, Deus está desenhando para você. Eu estou voltando. Eu creio no arrebatamento secreto. Se não houver, ok, né? Eu vou ficar aqui, vou permanecer até o fim, em pé. Esse é o grande desafio. Não é estar em pé, é se manter em pé. E eu estou em pé pela graça de Deus há 25 anos, desde quando eu saí da Irmandade e aceitei o chamado, me preparei para o chamado. Deus prepara, claro, quem chama, mas a nossa parte também de mover a pedra e lançar a rede. Me preparei, estudei muito, li demais, me esforcei bastante e passei por muitas situações, muitas provas para ser aprovado. Hoje eu entendo o livro de Jó com um outro olhar mais elevado. Hoje eu entendo as palavras de Paulo com outro olhar, porque eu experienciei coisas. A experiência traz para você nuances de Deus que você só vai
ter quando você provar de fato quem é a Deus. Quando você parar desse mimimi de somente ouvir falar de Deus, mas você desejar de todo o seu coração uma experiência com Deus. Quando você deseja isso e Deus te dá essa experiência, sua vida muda, os seus parâmetros mudam, o seu norte muda, você é uma nova criatura. Você entende, você é peregrino aqui, está de passagem aqui. A nossa pátria lá em cima. Jesus veio preparar morada para nós, tá bom? Então vamos entender um pouco essa questão de Gog e Magog. Os sinais, como eu digo, estão por todas as partes. A Casa Branca, branca, agora, recentemente, no dia 19 de outubro de 2023, lembra que eu falei do calendário secreto 2023? Muita coisa está acontecendo. No dia 19 de outubro, a Casa Branca foi iluminada com luzes em tom vermelho. Estariam prenunciando aí a guerra, porque o vermelho está ligado a sangue, que está ligado à guerra. Por isso que Marte é o deus da guerra, pela sua coloração avermelhada. Está em Apocalipse 6 isso. Apocalipse 6, verso 2 e 3. Fala ali, dos cavaleiros do Apocalipse entrando em cena. Então, olha só, prestem atenção no que diz a palavra de Deus. Eu sempre me atentar à palavra. Aqui a gente não tem como fugir, tá bom? Quando olhei, vi um cavalo branco, é o primeiro dos cavaleiros a entrar no cenário do Apocalipse. Seu cavaleiro carregava um arco, ou seja, cavalo branco, símbolo de poder, arco, poder militar, mas não tem flechas. Cadê as flechas? Tá lá na nota de $1. Lembra aquela águia segurando as flechas? 13 flechas, tá bom? Guardou isso? É muito importante que você tenha isso, essa informação nas suas mãos. Sim, é os Estados Unidos que está falando sobre isso, tá? É essa nação, o Novus Ordo Secloria, nova ordem mundial, tá? Que vai encabeçar o grande reset, que vai encabeçar a nova ordem, que vai implementar uma nova era, que vai surgir a partir de 31 de outubro de 2023. Vamos entrar numa nova era, num novo governo, numa nova ótica, que vai reverberar em final de março de 2024. E se assim ocorrer, com a quiescência de Deus, entraremos no período chamado de tribulação. Você está preparado? Então ouça esse vídeo com muita atenção até o final, tá ok? Seu cavaleiro carregava um arco. Sobre sua cabeça foi colocada uma coroa, ou seja, símbolo de poder. Então o primeiro cavaleiro que entra no cenário do Apocalipse, ele tem muito poder militar, ele é muito bem visto e ele vai trazer a paz. Quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Mas é uma falsa paz, uma paz ilusória. Vocês sabem que a Rússia ajudou sim a eleição do Trump e ele vai voltar. E ele vai trazer essa paz. Escrevam o que eu estou falando. O genro dele já promoveu muitas coisas, mas ele, no governo dele, 45º presidente norte-americano, estabeleceu a mudança em 2018, quando Israel se transformou em nação, ou seja, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Quando Israel é formado em nação, 14 de maio de 48, passam 70 anos, uma geração bíblica, Salmo 90:10, cai em 2018. Trump, 45º presidente norte-americano, transfere a embaixada americana para Jerusalém. Imagina o desdobramento do mundo espiritual que isso não teve. Então, inicialmente, termos uma falsa paz que vai ser negociada pela diplomacia. Mas isso não vai durar muito tempo. Vamos ter uma outra guerra, vamos ter uma terceira guerra mundial. E desta vez a motivação da guerra vai ser por motivos religiosos. Que coisa terrível, né? E aí continua, Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer, venha. Então surgiu o cavalo vermelho. Os Estados Unidos praticamente é o único aliado que Israel tem. Israel não tem aliados, ele está bastante solitário, E nós vemos grandes potências como a China a favor da Palestina, a favor da criação do Estado palestino, a Rússia também a favor dos palestinos, o Papa, também dando pitaco a favor dos palestinos. Eu não tenho nada contra os palestinos, é importante salientar. Eu tenho contra os grupos extremistas, nada contra os muçulmanos, tá bom? Mas contra os grupos extremistas, que aí são terroristas. Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico e tantos outros,
que existem células no Brasil também, tá bom? O Brasil não está isento não, tem células no Brasil e vão tocar o terror. Por enquanto estão perseguindo os judeus. Aí o cristão fica naquela zona de conforto, não é comigo, mas vai desdobrar, porque esses mesmos inimigos de Israel, extremistas, tá? Muçulmanos extremistas, né? Islâmicos extremistas, eles também não gostam dos cristãos, tá bom? Não somos bem vistos para esses grupos extremistas. Eles também vão perseguir os cristãos, tá? Tá começando com os judeus, vai vir para os cristãos. Como você vai se posicionar diante disso? Será que você vai continuar dizendo que é cristão ou você vai se esconder embaixo da cama porque é um cristão Nutella, né? Não é mais o cristão raiz, como Paulo, como Pedro, como Elias, como Eliseu, como Josué, como Barnabé. Tá cheio de crente Nutella no nosso momento. Essa é a verdade. É cristão sem Cristo, né? Leia um livro, fica a dica para vocês lerem, Cristianismo Diabólico. É o que nós estamos vivendo em sua grande maioria. Cristãos sem Cristo. Pessoas que dizem amar a Deus, mas não amam a Deus, não amam o próximo. Falam ser filhos do amor, mas destilam o ódio. Gente, não brinquem. Deus está voltando, Jesus está voltando e Ele é o justo juiz. Tudo que você fizer, você vai colher, tá bom? As coisas boas e as coisas ruins também, tá? Presta atenção nesse vídeo, tá? Então, os Estados Unidos já se mostram em estado de guerra. Inclusive, tem um aplicativo já sendo testado entre os americanos, que no celular você já tem ali um dispositivo de alerta de ataque militar de guerra. E tem muitas tecnologias por aí. A Coreia do Norte vai entrar em cena de novo, guardem isso, tá? A China tem armas pode promover um grande apagão, EMP, armas muito poderosas que causam um apagão. Imagina você sem internet, sem luz, sem radar, sem nada. Imagina o cenário disso tudo aí. E some isso com mais uma onda, já tivemos uma onda. Foi a primeira PAN no mundo, nós tivemos focos pontuais pelo mundo, tá? Tivemos pestes pontuais pelo planeta ao longo da história, mas PAN global foi a primeira vez. É a mesma coisa que você pegasse uma abelha geneticamente modificada e essa abelha conseguisse se adaptar a todas as nuances do clima. Ela consegue estar viva e ferroar com um veneno muito poderoso, tanto em locais muito frios quanto em locais muito quentes. Não existe uma abelha assim. Ela foi forjada em laboratório, tá bom? Para preparar um veneno para inocular nas pessoas. Essa abelha, ela é produzida em laboratório e ela sobrevive a todas as esferas e nuances e diferenças climáticas do planeta. Guardou a informação? Te prepara para a segunda onda que vai eliminar mais pessoas ainda. E sem contar também que vai te obrigar a fazer muitas coisas. É a marca, está escrito, está acontecendo, tá? Nós vemos vários colaboradores falando sobre isso e o mundo hoje, diante da inteligência artificial, já vai aceitar muito mais fácil. Muita gente vai perder emprego para a inteligência artificial. Então vai aceitar o grande reset, vai aceitar a ordem, vai aceitar a abelhada, vai aceitar tudo. O mundo está preparado para isso. E hoje, quantos cristãos sem Cristo? Acabou o amor está se esfriando, a fé está se esfriando, irmãos brigam contra irmãos, tem ódio em nosso meio, estão continuando a crucificar o amor e estão soltando e prestigiando o bandido. O falso profeta não é atacado, porque ele serve ao diabo. Não precisa ser satanista para servir ao diabo, basta vibrar na mesma frequência que ele, basta mentir, basta ser avarento, basta ser soberbo, basta ser arrogante, basta ser maldizente. Você serve ao diabo e não a Deus. E vai ficar aqui, Estou alertando vocês, porque a Bíblia, ela alerta nós antes, tá? Antes de Deus fazer qualquer coisa, ele avisa os seus filhos, avisa os seus profetas, ele dá alerta, dá orientação. Antes de todos os cativeiros que Israel passou, os profetas se levantaram para dizer ao povo, arrependam-se, muda a direção. O povo não mudou direção, sofreu cativeiro. Eu estou avisando vocês, mudem a direção, é momento de arrependimento, tá? Presta atenção em tudo que eu tenho para falar para vocês, ainda que de forma sumariada. Eu vou expandir isso, claro, dentro dos Guardiões, seminário presencial, mas dentro do possível eu quero colocar para vocês pontos principais nesse vídeo aqui, tá bom? Aí continua, seu cavaleiro recebeu uma grande espada com autoridade para tirar a paz na terra. Vamos entrar em guerra, tá bom? Ela vai começar gradualmente, vai ter uma falsa paz primeiro, depois quando houver paz e segurança haverá repentina destruição. Entrará em cena o 8º rei, que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, profecia de Apocalipse 17,
Tudo está acontecendo, sinais astrológicos, geopolítica, crises, tudo está ocorrendo tal qual a Bíblia diz, tá? E é impressionante a precisão das escrituras, né? E houve guerra e matança por toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Sabe o que é o cavalo preto? Significa fome. Já estamos tendo impacto no petróleo, vai ter impacto no abastecimento, vai ter um desdobramento nas plantações. Por isso entra em cena aí a Agenda 2030, que dentro do seu cronograma está ao controle sobre a produção agrícola, sobre a produção de grãos. Olha só, a gente não sabe disso porque a Agenda 2030 de 2023 para 2030, são 7 anos, seriam 7 anos de tribulação, divididos em duas partes, a tribulação e a grande tribulação. Esteja preparado para isso, tá bom? Porque na Agenda 2030 é proposta da ONU, né, que todo mundo esteja com a marca, todos têm que estar com a marca. Quem não tiver com a marca não vai ser beneficiado pelo sistema. Então é um alvo da Agenda 2030. O Biden ainda cantou a bola dizendo que no terceiro mundo, Brasil não encontrou nenhuma resistência para implementar essa agenda. É claro, a ignorância faz o povo ser mais maleável. Por isso que o povo perece pela ausência de conhecimento. Oséias 4:6. Conhecimento é poder, estratégia é poder, fome, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia já reverberou na produção agrícola, né? Atrapalhando com seus insumos, não tem mais agrotóxicos, uma série de coisas. A Holanda foi a primeira a sinalizar isso. E agora vamos ter aí uma previsão de fome no mundo. Ah, mas tem os transgênicos. Se fosse tão bom o transgênico, lembra que era o alimento Frankenstein no começo? Eu falo isso melhor dentro de plataforma fechada. Mas os transgênicos inicialmente não foram muito bem aceitos. E hoje, tudo bem. Mas se fosse tudo bem, por que tem o banco do fim do mundo? Por que tem um bunker lá na Antártida com sementes não geneticamente modificados? Por quê? Será que isso não é tão bom quanto vendem para você que é bom? Né? Hoje já tem uma releitura sobre a soja, sobre o milho, sobre o trigo, sobre os alimentos transgênicos, os benefícios e malefícios que eles podem causar, não é? Então não dá para entrar em mais detalhes disso, mas vem fome, né? E aí o seu cavaleiro tinha na mão uma balança para trazer justiça, tá bom? E depois vai entrar também o cavaleiro amarelo. Sabe o que significa o amarelo? Morte. Muitas pessoas vão morrer no mundo por pragas, por pestes, por guerras, por terremotos. Se preparem para isso. O mundo vai sofrer uma grande limpa, tá bom? E Deus está no controle. Ah, não é o anticristo. Deus está no controle. Deus disse que o apocalipse ia acontecer e revelou isso a João. Então, se tem alguma coisa a contar, Daniel, você é muito conspiracionista, então reclama com João, tá bom? Porque foi ele que recebeu essas orientações e escreveu o livro do Apocalipse. Você reclama com Jesus, que disse que essas coisas iam acontecer. Então eu estou simplesmente falando aquilo que a Bíblia diz para eu falar. Porque se eu me calar, eu sou cobrado, entenderam? Essa é a minha missão. É por isso que eu estou aqui. Eu não imaginei que eu estaria vivo em 2023. Mas se eu estou aqui, eu estou com um propósito, eu vou cumprir esse propósito com louvor, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir, como Deus falou para Ezequiel. Vai e fala, foi o que Deus mandou para mim. Vai e fala, Daniel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vão te tratar mal, vão fazer cara feia, vão te apedrejar, vão te caluniar, vão zombar de você, vão maldizer a você, vão te ameaçar, vão te atacar. Está acontecendo isso sim, mas eu continuo firme, eu continuo em pé, porque 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu, pela graça de Deus, não vou ser atingido. Só vai chegar até mim aquilo que Deus permite que chegue, e na sua vida que seja a mesma coisa. Agora, se você brincar com Deus, fizer as coisas mais ou menos, Jeremias 48:10, aquele maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente. Então, você tem uma missão? Faça com louvor, não faça mais ou menos. Então, o cenário que se moldura ao nosso redor, isso também envolvendo Gog e Magog, se moldura ao nosso redor guerras, e isso tem um desdobramento enorme, né? O Irã está entrando no meio da coisa.
Tem enriquecimento ali, pode fazer uma bomba atômica, tem tecnologia para isso, uma bomba atômica. A Índia tem bomba atômica, a China tem bomba atômica, muita gente tem energia nuclear. Será que essa energia nuclear vai ser usada? Eu creio que em alguns momentos pontuais poderá ser usada assim. Não planetariamente, que nós temos arsenal nuclear para acabar com o planeta 20 vezes, isso não vai ser usado, mas vai ser usado para acabar com alguns inimigos em potencial, para varrer do mapa, para não existirem mais na Terra, para destruir cidades e civilizações inteiras. Sim, a tecnologia nuclear poderá ser usada e a Bíblia fala sobre isso, a gente vai ler sobre isso, tá? Então nós vemos aí pestes, crises mundiais, o cenário cada dia mais evidente, só não enxerga quem realmente está dormindo. Então desperta você que dorme, desperta tu que dormes, saia da escuridão e venha para a luz para que você enxergue o que eu vejo e o que eu quero mostrar para vocês. Essa questão de Gog e Magog, escatologicamente, é chamado, a escatologia, né, é chamado doutrina ou conhecimento das últimas coisas, do final dos tempos. Tempo esse que eu creio nós estamos vivendo, e nós somos os trabalhadores da última hora, temos a mesma paga, a mesma unção daqueles que nos antecederam, dos guardiões que nos antecederam, tá? Então esse tempo que nós vivemos, eu não tenho dúvida nenhuma, é esses trabalhadores da última hora. Jesus está às portas, ele faz uma ligação muito clara com a figueira em Mateus 24, ele diz, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Ele deu a pista, ele deu o sinal, eu estou às portas. A geração findou, em 2018, Israel completa uma geração, Salmo 90, 10, 70 anos, e Jerusalém vai para a capital ali de Israel, mandada pelo Trump, 45º presidente norte-americano, onde tem na nota de $1 novos oros do seclório, onde tem na nota de $1 uma coruja escondidinha. Coruja, ave noturna, conhecimento oculto da escuridão, muita coisa acontecendo. Então sempre sim, houveram guerras, mas agora o que está se moldurando ao nosso redor extrapola tudo o que nós já vimos na história. Nunca Israel foi atacado de maneira tão sórdida quanto aconteceu agora. É o maior ataque contra Israel comparado ao ataque de 11 de setembro nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Lembrando que o dono das Torres Gêmeas, semanas antes do ataque, ele fez o seguro das torres, e no dia que houve o ataque ele não foi trabalhar. Será que ele sabia? Né? E quanta coisa, quanta energia vital foi liberada ali. Será que essa guerra também não está liberando muita energia vital para preparar, né, os rituais para romperem membranas espirituais? Se adoradores do diabo podem se reunir na mesma hora, no mesmo dia, independente do fuso horário, no mundo inteiro, para fazer um ritual, né, para abrir essas comportas, e a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ele estará conosco. Imagina o poder que há nessa união, nessa voz coletiva, né, nesse clamor coletivo satânico, diabólico. Então eu venho propor para vocês uma contra-ataque também. Vai chegar um momento, eu estou buscando a direção de Deus, que eu não brinco com Deus, tá? Eu não vou falar palavras apenas para afagar o seu ego, para fazer você se sentir melhor. Eu vou falar o que Deus manda falar. E a verdade, muitas vezes, ela é amarga e ela te traz um desafio, ela te confronta, tá? Ela te confronta, vai pedir para que você mude o seu status quo, que você mude a direção, que você tenha metanoia, mudança de mente, e tenha uma atitude diferente. Ah, eu me arrependo. E cadê o fruto do seu arrependimento? Zaqueu se arrependeu e trouxe fruto do arrependimento. Devolveu 4 vezes a mais para todo mundo que ele roubou. Você já fez isso? Não fez, né? Então dizer, eu me arrependo, sem fruto do arrependimento, você não se arrependeu. Eu amo a Deus e você odeia o próximo, você não ama a Deus. Eu sou cristão, mas você não vive os preceitos de Cristo, especialmente o amor, a compaixão, o estender a mão, né, o ensino, né, não busca ler a palavra de Deus, não busca conhecer a Deus, não tem uma experiência com Deus, me perdoe, você não é convertido, você é um convencido na mente, não entrou para o coração, e você não provou ainda o poder de Deus na sua vida. E eu te garanto, quando você provar, a sua vida será transformada e nada mais vai ter importância no seu redor. O que vai mesmo ter valor para você é agradar a Deus, deixar o coração do Pai alegre e feliz, que Ele olhe para mim e olhe para você e dizer, valeu a pena todo escárnio, sacrifício, açoites que eu sofri, porque o meu filho e minha filha têm me honrado. Honre a Deus, tá? Honre a Deus, não brinque mais, não temos mais tempo para brincar, tá? O cenário já está montado, o teatro começará o ano que vem, provavelmente, tá bom?
Então, nós vivemos uma situação onde, em breve, né, estamos vendo guerra, um ataque assim sem precedentes contra Israel, o Hamas entrando. Hamas significa pecado, quando lá em Gênesis diz que a terra toda estava cheia de imundície, perversão sexual, os corações estavam maus. Não está assim hoje em dia? Irmãos contra irmãos, as pessoas estiram ódio nas redes sociais. Ódio porque alguém vestiu uma camiseta diferente. Eu vou no estádio, né, eu vou torcer pro Corinthians, o outro torce pro Palmeiras, porque eu tenho uma camiseta do Corinthians, eu tenho do Palmeiras. As pessoas se matam por causa da cor de uma camiseta, se matam por causa de uma posição religiosa diferente. Eu sou muçulmano, você é cristão, ponto, eu te odeio, acabou, né? Falando dos extremistas, né? Então, eu sou cristão, então eu odeio budista vai pro inferno, espírita vai pro inferno. Quem somos nós para julgar alguém? Só um justo juiz, um legislador, mas nós insistimos em destilar a síndrome de Lúcifer, né? Em simplesmente julgar, sentenciar e condenar o nosso próximo, sem olhar a trave nos nossos olhos. Olhamos o cisco no irmão. Olha para o espelho de Deus. Assista no meu canal um vídeo Espelho Negro, tá? Assista também o Terror do Amor, tá no meu canal. E assista também a série Calendário Secreto 2023 e a série Adrenocromo, tá? Você vai entender muita coisa a respeito desses temas que eu estou abarcando aqui. Então, hoje nós vemos várias conjunções astrológicas, eclipse que aconteceu, raríssimo esse eclipse, né? Exatamente em outubro de 2023, e havia um filme que passou em 2002 e fazia uma alusão a esse eclipse que nós tivemos, chamado Anel de Fogo, um termo usado na alta magia. Quem lê o Filho do Fogo sabe, não vou chover no molhado aqui, eu explico o que é o Anel de Fogo no livro Filho do Fogo e também na trilogia Quilaim, né, Filhinho e Carinho também fala um pouco a respeito disso. E esse filme passado em 2002 fazia uma alusão a esse eclipse solar que acontecia dia 14 de outubro de 2023 e dizia que quem olhava para isso ia ter uma vida de 7 dias, ou seriam 7 anos. Seria uma alegoria. Chegamos em 2000, a Agenda 2030, está tudo muito perto, né? As coisas hoje, o sistema geopolítico, a globalização favorece um desbalanço rápido. Hitler ganhou aos voos porque a Bolsa de Nova York quebrou. Ou seja, uma desestabilização econômica pode favorecer uma ordem, como já disse Rockefeller, né? Uma das suas frases, ele fala: o mundo vai aceitar a ordem quando estiver no meio do caos. E pasmem, vão aceitar sim. Porque aquele que trouxer a paz num cenário de caótico vai ser o anticristo, vai ser o Messias. Vocês sabiam que os judeus acreditam, isso é fato, tá? Não é boato. Os judeus ortodoxos, os rabinos acreditam piamente, o Messias já nasceu, o Messias deles já nasceu, já está entre eles, inclusive já visitou Jerusalém. Então, para eles, o Messias já está aí, o Messias vai trazer paz para eles e vai dar força para eles redesenharem o mapa deles, reconquistarem o Monte Moriá, que é um portal dimensional ali sim, chamado também Poço das Almas, e ali supostamente estaria também a Arca da Aliança, né? Assunto que eu falo melhor que dos Guardiões. Então, será essa grande disputa ali, onde é lá que tem que ser construído o terceiro templo, é lá, ele já tem tudo para o terceiro templo, tem o Instituto do Templo, dá uma pesquisada, Instituto do Templo, você vai entender que eles estão prontos para isso, mas tem que ser lá. Então, o mapa de Israel precisa ser redesenhado. Eu já tinha avisado isso em vários podcasts antes, em vários vídeos. Só pode ser redesenhado o mapa mediante uma guerra. Aí você pode redesenhar esse mapa. E é exatamente o cenário que nós nos encontramos e que provavelmente ocorrerá. O terceiro templo vai ser reconstruído porque a Bíblia diz que vai, tá bom? Então, a geração bíblica, né, já foi concluída em 2018. Qual o nosso impacto? Qual o nosso posicionamento diante disso? Estamos à iminência de uma terceira guerra mundial e essa questão aí de Gog e Magog, descrita também em Apocalipse, mas quando a gente quer comparar Apocalipse, que fala de Gog e Magog, e compara com as profecias de Ezequiel, especialmente a partir do verso 38, e a gente pega Apocalipse também, capítulo 20, verso 7, são momentos diferentes da história. Importante pontuar, Apocalipse, capítulo 20, está falando de uma situação, citando Gog e Magog, dentro de um contexto
pós-milênio, passou o milênio. E aí Ezequiel está falando de um outro momento anterior ao milênio, são momentos diferentes, tá bom? É importante você salientar isso, senão a gente pega texto fora de contexto, vira uma bagunça, e por falta de conhecimento o povo perece. O que está acontecendo agora? Eu vou me ater no fato presente, tá ok? Guardem bem essa informação. Importante lembrar, Gog e Magog não são pessoas, tá? São locais, são regiões, tá? E estão descritos na Bíblia. Por exemplo, quando Ezequiel escreve a respeito de Gog e Magog, quero lembrar que a Ezequiel é dividido praticamente em duas partes, tá? Ele foi um profeta que experienciou o exílio, né? Babilônico, ele ficou exilado na Babilônia, mas ele também, anteriormente a isso, ele profetizava o que ia acontecer para o povo, ele profetizava o arrependimento. Povo, arrependam-se, porque vai vir exílio, vai vir cativeiro, E ele esteve no cativeiro babilônico, e lá ele teve uma inspiração divina e escreveu muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Mas a metade do livro de Ezequiel, até o capítulo 33 aproximadamente, ele está falando sobre arrependimento anterior ao controle babilônico, anterior ao exílio, né, ao cativeiro babilônico. E depois disso ele escreve dentro do contexto do cativeiro. Então Deus sempre convoca um profeta para alertar o povo: vai vir cativeiro. E Deus está falando de novo: vai vir cativeiro. Te prepara que vocês vão ser perseguidos. Como me preparo para a perseguição? O que eu faço para a perseguição? Vamos entender melhor de novo essa questão de Gog e Magog aqui. Nos capítulos 37 e 38 de Ezequiel, existe uma palavra, eu não sei se a minha pronúncia vai estar correta, tá? A Rosh, né? Rosh significando aí, fazendo uma analogia com Rússia. Então, Rosh, Rússia, então está falando de Rússia, ou de uma maneira codificada. Sim, muitas vezes na Bíblia nós vamos ver textos codificados propositalmente, fazendo uma espécie de anagrama, trocando as letras, para disfarçar da perseguição que eles sofriam, tá? Mas não é o caso da Rússia aqui nesse contexto, tá? É importante lembrar que não é esse caso aqui. Essa é uma profecia que remonta 500 anos antes de Cristo, a época de Ezequiel, né? Isso, e paralelamente, claro, nós sabemos que Putin está no poder há muito tempo, há 22 anos no poder. A troco de que ele mantém isso no poder, né? Vocês sabem o que ele faz com seus inimigos. E ele ajudou, sim, o Trump na eleição, e o Trump volta novamente falando. Então não quer dizer que um termo foneticamente semelhante seja o mesmo, tá? Então Rússia não pode, talvez não seja a mesma terminologia por uma semelhança fonética que Ezequiel está falando. Porém, os dados históricos mostram que a Rússia, ela está ampliando seu território, Putin está há muito tempo no poder, a Rússia faz coro com a China, que está ampliando suas fronteiras aí de comércio pelo mundo, né? Os Estados Unidos está distraído com a guerra, tentando apagar incêndio na Ucrânia, tentando ajudar a Israel, porque é aliado, e está esquecendo a Coreia do Norte. Não esqueça a Coreia do Norte, tá? Tem até uma capa da revista Economist, eu não vou publicar aqui, né, porque vai dar problema isso, mas eu vou mostrar no seminário presencial, onde já estava previsto exatamente o que ia acontecer com Israel, inclusive o tipo de ataque que Israel ia sofrer. A revista Economist canta a bola mesmo, eles acertam, porque eles conhecem o calendário, tá? Eles sabem do calendário, que eu também fui expulso, e eu quero alertar vocês quanto a isso, ok? Então a Rússia, esse termo Rússia, ele foi oriundo do século 9 depois de Cristo. Antes não tinha esse nome. Ele seria algo como remadores, né? Homens que remam, alguma coisa assim. Então a Bíblia, ela traz profecias muito específicas, fato, tá? Por exemplo, no livro de Isaías é citado o nome de Ciro, cerca de quase 300 anos antes de Ciro aparecer. Acertou empiricamente, né? Incontestável. Gog vai aparecer em Gênesis, no capítulo 10, verso 2. Vai aparecer Magog ali. É a migração dos filhos de Jafé, né? Pós-dilúvio, tá? Poderia ser tanto a Rússia, poderia também ser a Armênia. Porém, Ezequiel estaria se reportando exatamente a isso ou não? Os 33 primeiros capítulos de Ezequiel, digo e repito, são uma advertência a Israel ao arrependimento, devido aos seus pecados. Arrependam-se, é o que Deus está falando para você agora. Arrependa-se.
Eu estou voltando, eu estou às portas e eu venho como justo juiz. Não brinca com Deus. A igreja santa vai ser arrebatada. Eu creio no arrebatamento secreto. Quem ficar aqui para a grande tribulação vai vir e vai invejar os mortos. Eu não desejo isso para vocês, queridos. Eu quero que nós subamos juntos, tá? Quanto mais pessoas nós resgatarmos, quanto mais vidas nós transformarmos, né, maior será o seu galardão também. Se você der um copo de água fria para um pequeno, você já tem um galardão. É um pequeno gesto. Estenda a mão, aponte o dedo, abrace, não condene, não fique julgando as pessoas, sabe? Deixa que Deus faça isso. Ore por elas, interceda por elas, acolha as pessoas, traga alegria ao coração de Deus e não desapontamento ao coração de Deus, tá? E aí, voltando para Ezequiel, do capítulo 34 até o final, né, ele está falando ali sobre outras profecias que vão trazer um certo conforto ao povo de Israel, né, como que dividindo ali em duas etapas. Olha, vocês fizeram coisas erradas, vocês escolheram consequências, mas Deus vai trazer restauração. É mais ou menos isso que Ezequiel está mostrando, tá? Vai ter consequência. Teve consequência o que ele profetizou, teve o cativeiro, mas vai ter um renovo, vai ter uma restauração, porque Deus ama Israel, Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama todos nós. Jesus morreu por todos, tá? Isso é muito importante lembrar. Existe uma profecia, né, dentro de Ezequiel que eu gosto muito, que fala sobre o vale dos ossos secos. Ali trouxe à vida algo que estava morto. Israel estava morto, né? Teve ali, foram espalhados judeus pelo mundo inteiro, né? No ano 66, teve toda uma revolta dos zelotes. No ano 70, Jerusalém é sitiada, né? Seus tesouros são saqueados do templo, financiam a construção do Coliseu. Depois, pedras do Coliseu são utilizadas para a construção da Basílica de São Pedro. Tá tudo interligado com Apocalipse 17, oitavo rei. Você vê que as coisas concatenam. Vespasiano se torna imperador romano no período do sítio a Jerusalém. Ele é o 9º imperador romano, número 9 aparece de novo. Eu ensinei até para os guardiões a questão do significado dos obeliscos do Egito, né? E o obelisco que tem em São Paulo, inclusive, no Parque de Ibirapuera, é uma numerologia cabalística que remete sempre ao número 9, mas isso é coisa interna, eu não posso falar aqui abertamente, tomaria um rodo se falar. Então o Vale de Ossos Secos mostra a restauração do Estado de Israel. Estava em ruínas, os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro, não tinham mais sua terra, foram expulsos da sua localidade e mantiveram as suas tradições, a sua língua, o seu idioma, o que é algo sobrenatural, gente, sobrenatural. E esse Vale de Ossos Secos acontece, Israel torna-se nação em 14 de maio de 48, tá? Então, quando Israel estivesse seguro, estivesse em paz, há uma nova advertência. Israel está seguro, está em paz, se formou, estamos sossegados agora. Aí vem uma nova advertência bíblica. Cuidado, poderá vir um ataque do norte. Fiquem atentos a isso. E olha, Israel baixou a guarda, deixou de vigiar e orar sem cessar. Baixou a guarda, caiu, acabou fazendo em seu território atos pagãos. Se afastaram de valores divinos, é fato. E houve falhas na inteligência ou não houve falhas? Será que altos escalões não sabiam de alguma coisa, sendo que gente do Hezbollah entrou em Israel pelo Líbano e invadiu uma base militar, sabia a porta que estava aberta, conhecia o mapa da base, quem passou esse mapa para eles? Será que não tem líderes poderosos orquestrando isso e permitindo que isso aconteça? Porque Israel foi advertido pela CIA no dia 28 de setembro, depois somente no dia 5 e dia 6 foi advertido também, até o Egito avisou. Israel desprezou. Não despreze as profecias de Deus, não despreze a palavra que Deus está te entregando hoje, porque amanhã pode ser que não exista na sua vida, tá bem? Eu estou falando isso com muito amor e temor diante de Deus. E esse ataque que Ezequiel fala, vindo do norte, né, há aí uma ação sobrenatural do poder de Deus. Deus traz um livramento, talvez um terremoto, não sei, né, como teve recentemente terremotos de grandes proporções no Afeganistão. Lembrando, o Afeganistão e os Estados Unidos deixou muita arma lá, o Estado Islâmico está armado até os dentes e mais bem organizado, né? Então existem alguns códigos na Bíblia, por exemplo, pensar um exemplo, né? Ezequiel, ele cita a Babilônia na Bíblia, é citado a Babilônia, mas está codificado a Babilônia, está codificado. Era uma estratégia muito comum para não ser perseguido, fazer uso de algo chamado anagrama, tá? Por exemplo, o texto de Jeremias 25, 26, né? É citado ali a Babilônia de maneira codificada. Olha só, e todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um quanto o outro, a todos os reinos do mundo,
que estão sobre a face da terra, o rei de Sesaque, o que é Sesaque? Né? Beberá depois dele. Jeremias 25, 26. Em algumas traduções está dizendo a Babilônia mesmo. Mas o termo Sesaque, há um anagrama aqui, alguma troca de palavras, de letras, que vai fazer a referência, né, de anagrama à Babilônia. Está escrito em código aqui. Quem tem bons olhos, os sábios entenderão, tá bom? Então, da mesma maneira, Ezequiel também está usando códigos para identificar Gog e Magog. Ezequiel, no capítulo 38, fala de um grande ataque contra Israel, um grande ataque sem proporções. Apocalipse também cita, mas eu relembrando, são momentos diferentes. Estou me atendo a Ezequiel aqui, tá bom? Preste atenção nesse texto em Apocalipse e olha só como existe aqui uma comparação desse texto de Apocalipse com o texto de Ezequiel, e nós vamos encontrar uma semelhança entre eles, porém, paradoxalmente, eles são semelhantes, mas existe um detalhe que passa despercebido, que está codificado. Eu vou mostrar uma centelha desse código para vocês. Apocalipse. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Não é mais essa terra, é o mundo celestial. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Lá no céu não vai ter mar como a gente tem aqui, não vai ter atmosfera, não vai ter ondas, não vai ser salgado, coisas assim, tá? Então, mais claro, vai existir água lá também, bichos marítimos e tudo mais. Aí eu, João, vi a santa cidade lá no céu, a nova Jerusalém, não a Jerusalém de agora, a nova Jerusalém. Ele viu a Jerusalém celestial, onde está a árvore da vida, né? Onde aquele que tem o galardão tem o privilégio de comer o fruto da árvore da vida. Você não tem ideia do que é isso. E também de ser cidadão da cidade celestial, dessa cidade santa, dessa cidade dourada, como você queira chamar, tá? Que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, a união de Deus com os homens. Jesus tabernaculou em nós, né? Pois com eles habitará. Vai prestando atenção. E eles serão o seu povo, eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Guardou? Está em Apocalipse 21, de 1 a 3. Um livro de Ezequiel, então, leu bem Apocalipse, né? Você viu? Eles serão o seu povo, eles serão o seu povo, todos, sem distinção, sem etnia, sem raça, todos aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, todas as suas forças, todo o seu entendimento. Caímos de novo em Apocalipse capítulo 7. Uma grande multidão de povos, línguas, tribos e nações diante do trono, com vestes brancas, vieram da grande tribulação, sem diferenças. Não nos cabe julgar, Deus vê o coração, tá bom? Então o que te aproxima de Deus não é religião, é o religar, é a reconexão com o Criador. A religião, o sistema religioso, a religiosidade foi criada pelos homens. É doutrina humana e doutrina de demônios que entrou no sistema religioso. Jesus não ensinou você a acender vela, a fazer novena, a cultuar a estátua, a fazer uma série de coisas, reteté, a rodopiar, falar em línguas que nada comunica, né? O contexto de línguas é bem diferente, eu já expliquei em vídeos anteriores. Então nós temos que ter sabedoria para enxergar a palavra. Olha o que Apocalipse diz, prestou atenção? Olha o que Ezequiel fala, é as mesmas palavras, só que existe uma pequena diferença. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei no meu santuário, no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, eles serão meu povo, serão meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles para sempre. Ezequiel 37, de 26 a 28. Guardou um detalhe aqui? Eles serão o meu povo, estabeleci com eles uma aliança e eles serão o meu povo. João escreveu isso, tá? E aí, no texto de Apocalipse, né, o que está escrito, Ezequiel escreveu isso. No texto de Apocalipse, onde João escreve, olha o que ele fala, né? Da mesma maneira, aqui está o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará. Todos, né? Todos que amam a Deus de verdade, né? E eles serão o seu povo, não o meu povo, mas o seu povo. Ampliou, aumentou, expandiu. Todos aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e todas as suas forças, tá? Essa é a pegada. Então para de se julgar o irmão, para de eu ficar olhando o cisco no olho do irmão, que tem uma trave no teu, tá bom? Vamos adiante? Se você observar o mapa de Israel,
Você vai ver que todos esses países que estão de preto à volta são países inimigos de Israel, não gostam de Israel, não gostam. Isso me lembra até um desenho que eu assistia, assisti com o Mikael, era Enrolados, né? Tinha um tal de Flynn, acho que era isso, né? E todo mundo está perseguindo ele quem são eles? Eles não gostam de mim, e aqueles? Eles também não gostam de mim, e aquele ali? Não, olha, para se resumir, ninguém gosta de mim. Eu achei mal barato, gravei isso. Então ninguém gosta de Israel. Olha, toda essa galera aí, todo esse mapa aí que está pintado de preto não gosta de Israel. O que está de vermelhinho é Israel. E só tem como aliados os Estados Unidos. E lembrando, esses que não gostam de Israel, também não gostam apenas de judeu, não gostam também de cristãos, tá? Tá começando com judeus, vai reverberar em nós. Digo e repito. Lembrando também que essa região do Oriente Médio é onde está o trono de Satanás, por isso tem tanta treta lá, por isso que é ali o epicentro de muitos problemas que vão repercutir, vão reverberar globalmente, mundialmente, planetariamente. Antes, esse trono de Satanás era citado na Bíblia como a cidade de Pérgamo, né? Hoje, essa cidade continua existindo com outro nome, com o nome de Bergamo, está na Turquia, né? A mesma região, onde formou ali o berço da civilização entre o rio Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, onde hoje fazem parte o Iraque, Síria, Turquia e Palestina, né? Então, tá lá o trono de Satanás. Olha o que a Bíblia diz. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, aonde, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Pérgamo, tá? Que hoje é Pergamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Apocalipse 2, de 12 a 14. Então, Deus sempre avisa o seu povo, né? Na época de Noé, o mundo estava totalmente destruído e Deus convocou Noé. Lameque, quando pega Noé nas mãos, sabia, esse bebê vai trazer bênção, restauração na terra que Deus amaldiçoou. Ele tinha um destino espiritual. Você pode chamar de selado, de predestinados, mas é o fato, tá bom? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados para a salvação e poucos escolhidos para dar direção ao povo, dar norte, que o povo está perdido. E eu quero ser um desses atalaias para dar direção a você, a tocar trombeta, a te mostrar o caminho. E eu te garanto, o caminho é estreito. Tem momentos que você vai passar de ladinho. É bem estreito. Não vá pela porta larga, não. Não tem facilitadores. Essa ideia que venderam para você, que o evangelho vai me convertir, as coisas vão de bom para melhor, é mentira. Você vai ser perseguido, vai ser traído, vai ser roubado, vai ser enganado, vai ser apedrejado, açoitado, e a cruz é pesada, mas Deus sempre vai colocar um sirineu do seu lado para te ajudar. Você nunca vai estar sozinho. E eu louvo a Deus pelas pessoas que estão ao nosso lado, orando por nós, intercedendo por nós, sendo mantenedores dessa trincheira, que é muito importante a provisão. Não tenho chamado para a guerra, Daniel, manda provisão para a trincheira. Sem munição, o soldado morre. Sem comida, o soldado morre. E é isso que o inimigo quer fazer com a minha vida e com a vida da minha família. O que eu recebo de ameaças agora, e não só ameaças, mas ataques, que nesse momento eu ainda não posso falar. No momento certo, quando essa tempestade, Deus acalmar essa tempestade, eu vou contar para vocês em detalhes, como testemunho, para mostrar para vocês que nós passamos sim lutas. Eu não estou isento de lutas, você também não está. Eu sei que tudo isso vai passar, e essas lutas vão me deixar mais fortes. Deus não te isenta de atravessar desertos, de passar privações, de passar situações bastante chatas na vida, mas ele te dá força nessa travessia, tá? Ele vai estar com você lá no vale da sombra e da morte, do seu lado, te ajudando na travessia. Deus não desampara você, tá bom? Então, Noé, quando ele disse que o mundo ia acabar, e o mundo estava em grande perversidade, tinha maldade, tinha ódio, tinha perversão sexual, as pessoas se odiavam, não tinha mais amor. Igual os dias de hoje, né? Como foi nos dias de Noé, é também nos dias de hoje. Jesus compara até a volta dele à época de Noé. E Noé avisou, pregou. Noé deve ter pregado por cerca de 100 anos. Noé aparece na Bíblia aos 500 anos, entra na arca aos 600. Por inferência, a arca pode ter levado 100 anos para ser construída. Então, muito tempo
tempo Noé pregou. Não foi só Noé, Enoque pregou também. Lê o livro de Enoque, versão etíope, vai te acrescentar muita informação. Então, Noé avisou. E 7 dias antes de vir o dilúvio, Deus avisa Noé de novo. Vai vir o dilúvio, você tem 7 dias. Deus avisa a mim e a você o que vai fazer antes, tá? E avisou Noé, que avisou o povo. E eu estou avisando ao povo também, porque Deus me avisou o que vai acontecer. E eu tenho avisado isso há anos. E as pessoas estão dormindo. Acorda tu que dormes, que Jesus está voltando. Estamos vivendo uma geração muito especial e privilegiada, tá bom? Então, ao longo da história, assim, Noé foi avisado, né? Então, Deus sempre avisa. Olha só, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram inteiramente maus. Exatamente o que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas são cruéis, são más, sabe, desejam mal um do outro, não choram mais com os que choram, não celebram com os que celebram, não dividem o fardo uns com os outros, são avarentos, são egoístas, são arrogantes, são prepotentes, são traidores, são mentirosos. Não está assim? E se dizem, né, tementes a Deus. Gente, vocês estão anos-luz de Deus. E Deus está vindo trazer justiça, tá? Não brinca com Deus. Eu vou dar a estratégia para vocês, o que nós temos que fazer. Deixa eu terminar de explicar essa questão de Gog e Magog, para a gente fechar, pôr uma pedra nisso daí. E aí, na outra semana, a gente vai falar de umas cartas profetizadas, coisas que já estão acontecendo e que vão acontecer. Cartas que Deus revelou para uma pessoa que é como se fosse pessoas que são apócrifos da Bíblia. Sabe como a mula deu um toque para Balão? A mula falou, né? Então Deus usa suas mulas, apócrifos, pessoas apócrifas, digamos colocar em aspas assim, que estão dando direção ao povo, porque o povo não presta mais atenção na palavra de Deus. Então ele usa a mula para falar com você. E a semana que vem nós vamos falar para você o que uma mula falou e está acontecendo e vai acontecer, tá bom? Cartas, tá? De Albert alguma coisa aí, vamos deixar no mistério, tá? Então aí continua. E o Senhor se arrependeu de ter os criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza para Deus. O arrepender-se não quer dizer que ele se arrependeu como nós nos arrependemos. Deus não se arrepende, ele é onisciente. Mas se arrepender significa mudei de direção. Eu dei o livre-arbítrio, usar errado. Então agora tem consequência. Como os profetas se levantam, olha, tá tudo errado, vai ter cativeiro. Ah, não me arrependo, cativeiro. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então Israel já foi atacado e agora vejo forças se unindo. Sim, a Rússia tem uma grande chance, sim, de ser a representação aí de Gog, de Magog, de ataque do norte, ataque do sul, de atacar Israel, mas Israel tem aliados militares e Deus vai proteger Israel. Está escrito que Israel vai triunfar porque Deus vai proteger Israel, tá? É profecia bíblica também, mas antes o tempo tem que ser refeito e para ser reconstruído vai ter que ter guerra, tá bom? Então, causou uma imensa tristeza no coração de Deus e por isso havia muita maldade na terra, havia muito Hamas. Hamas em hebraico quer dizer maldade. E se você diz que é cristão, filho do amor, da luz, e você promove ódio, você é Hamas, você é terrorista diante de Deus. Você está fazendo mal na terra e não o bem, sendo que você tem o poder de fazer o bem, mas você escolhe fazer o mal. A escolha é sua e a consequência será sua também. Vai chegar diante de Deus e vai dizer o quê? O que você fez? Ah, eu expulsei demônios em teu nome, eu não te conheço. Aparte-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Esse texto que eu li para você está em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Então você tem, seja sincero, agora é sinceridade, momento da sinceridade, tá? Sinceridade total, você engana as pessoas, meu irmão, minha irmã, a Deus você não engana, tá? Você tem promovido alegria ao coração de Deus ou você tem promovido desapontamento e tristeza ao coração de Deus? Olha para você. O que você tem feito? Os seus pensamentos, palavras e ações. Né? Como é que elas são? Elas trazem alegria a Deus ou elas causam tristeza ao coração de Deus? Ou Deus chega ao ponto de se arrepender de ter feito você? Sabe? Se arrepender no sentido não de arrependimento humano, mas o desapontamento é tão grande. Meu Deus, eu dei tanta coisa para meu filho, para minha filha, dei tantos recursos, dei saúde, dei inteligência, dei bens materiais, dei tantas coisas, e o que usa? Não, é avarento, é soberbo, é altiva, rouba, engana, mente, trai, fala mal dos outros, é maldizente. Cadê o canal de bênção? Virou canal de maldição, né? Então o que você está sendo para Deus? O que você está trazendo ao coração de Deus? Alegria ou desapontamento? Presta atenção nisso, tá? Né? Então, o que você tem levado ao coração de Deus? O seu louvor, a sua adoração a Ele é genuína, é verdadeira? Sobe como um aroma suave e agradável ou não? Ou vem contaminado? Ou Deus fala, nossa, meu filho soltou um pum na terra,
peidou lá, porque ele só está produzindo excremento, só lixo, só porcaria. É o que muita gente está produzindo nos dias de hoje. Nós estamos brincando, achando que Deus não existe, que Deus não está vendo, mas Deus existe, tá? Deus criou todas as coisas e criou a você e a mim com um propósito e nos fez a sua imagem e semelhança. Olha o privilégio e honra. A imagem e semelhança de Deus nós somos feitos. E nós somos semelhantes ao amor. Mas cadê o amor no nosso meio? Tem se esfriado, né? Porque você tem feito alianças, né, com pessoas erradas, você tem ouvido os falsos profetas, tem seguido caminhos errados e tem usado mal o seu livre-arbítrio, né? Então, o que você está sendo a imagem e semelhança dele ou a imagem e semelhança do diabo, que é o pai da mentira, né? Você foi feito para fazer o bem, meu irmão, minha irmã. Você foi feito por Deus para fazer o bem e não o mal. Guardou isso? Esse é o seu propósito. Você foi feito por Deus para somar com as pessoas e não para trazer divisão, mas para trazer soma, edificação. Você foi feito por Deus para ser um canal de bênção e não um canal de maldição. Prestou atenção? Não um canal que promove contenda entre irmãos, um canal de bênção e não de maldição e nem de divisão. Deus fez você para ser um ser acolhedor, para estender a mão, não apontar o dedo. Se dois estiverem juntos e um cair, o outro estende a mão, não aponta o dedo, né? E o que nós temos feito? Apontando o dedo. E quando você aponta um dedo, ó, tem 3 dedos apontados para você também. Já pararam para pensar nisso? É assim que está acontecendo. Lamentavelmente, assim que está. A gente se julga muito o outro, olha lá o cisco no olho do irmão e não olha a trave nos nossos olhos. Por isso que quando Jesus defendeu aquela mulher que ia ser apedrejada, a mulher adúltera, João capítulo 8, ele era o único que poderia tirar a pedra, ele não tinha nenhum pecado, ele não atirou porque ele é amor. Então quando você é amor, você não atira a pedra, você estende a mão, ele acolheu. E aqueles que tinham pecado saíram fora. Então você não tem nenhum pecado? Atira a primeira pedra, atira. Eu recebo pedrada o tempo inteiro, mas eu tenho certeza que quem me joga pedra tem muito pecado aí, tem muitas pessoas que precisam se autoafirmar. Na internet é cheio disso, é uma competição de quem ganha mais vitrine. Gente, é besteira. Você tem que agradar a Deus. A estrela que tem que brilhar em nosso meio não sou eu e nem é você, é Jesus que tem que brilhar. Ele é a única estrela que tem que brilhar. Eu vivo por amor a Ele. Eu sou capaz de fazer coisas na terra pela capacitação do Espírito Santo. Na minha força eu não faço. Sozinho eu não faço. Eu preciso de vocês. Porque soldado sozinho não vence batalha. Nós precisamos estar juntos em união, em oração, em comunhão, em auxílio um pelo outro, em provisão um pelo outro, em estender a mão, que a coisa vai ficar feia. Vai faltar comida, vai ter crise de abastecimento, crise financeira, vai ter impactos de guerra. Você não tem ideia do que é isso. Nós não sabemos o que é isso no Brasil. Talvez você vai saber o que é ser perseguido. O cristão vai ser perseguido no mundo. Anote o que eu estou falando, tá? Deus te fez para amar, não para odiar. E quantos irmãos se odeiam, quanto ódio em nosso meio. A gente fala dos grupos extremistas, quanto ódio, quantas barbaridades. E o que você tem feito? O que você tem escrito nas redes sociais? O que você fala por trás das pessoas? Deus escuta. Deus escuta todas as conversas que falam por trás de você, sabia? E o justo juiz vai trazer a sentença para cada um deles. Porque tudo que você fizer, você vai colher uma consequência. Nada vai escapar disso, porque ele é o justo juiz. Então, não brinca. É um momento de arrependimento. É um momento que Deus está levantando os seus profetas e dizendo para você, arrependam-se, porque vai vir cativeiro. Arrepende-se que a coisa vai ficar pior. Então, se você não se arrepender e não mudar de direção agora, vai ser bem difícil depois, tá? Não, aí no cativeiro as pessoas vão querer se arrepender, só que aí você já está no cativeiro. Você vai colher tudo que você plantou, mas ainda há tempo de se arrepender, tá ok? Deus fez você para ser uma ponte, para trazer unidade, fez você para ser ponte, não para confundir e nem para dividir as pessoas. E hoje eu vejo cada vez mais divisão em nosso meio, um se achando melhor que o outro, correndo atrás do vento, soberba, vaidade, isso tem nome, síndrome de Lúcifer, tá? Deus fez você para somar com as pessoas, não para subtrair. A terra está cheia de Hamas, cheia de perversidade, cheia de maldade, cheia de crueldade, cheia de perversão sexual, de promiscuidade, está assim, né? A começar muitas vezes de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem amar a Deus, mas não refletem o amor. Então não adianta você saber quem é Gog, quem é Magog, se você está agindo como Magog, se você está agindo como Gog contra os princípios de Deus, tá? Então você pode ser o próprio Magog, você pode ser o próprio Gog, porque você está indo contra os valores divinos, os valores sagrados. É isso que Deus condena, e há uma sentença para aqueles que vão contra os filhos de Deus, tá? Você não está isento disso. E Deus revela sempre aos seus servos. Amós 3,7 está escrito, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos profetas.
Eu estou te passando o que vai acontecer. Vai ficar pior, arrependa-se, tá? Quando as pessoas disserem, tudo está em paz, seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar, entenderam? Se você não se posicionar agora e deixar para amanhã o bem que você pode fazer hoje, talvez você não escape do açoite divino, porque vai ter o dia da justiça de Deus, o dia da ira do Senhor. Você não vai escapar disso, tá? Então não brinca com as coisas de Deus não, né? Mas vocês, irmãos, Paulo dizendo, irmão, não estão na escuridão, não fique na escuridão, saia da escuridão, fique na luz e reflita a luz, tá? Não adianta sair da escuridão e continuar em trevas em todo o coração, né? Não estão na escuridão. A respeito dessas coisas, não devem te surpreender, você não vai ser surpreendido, porque você está na luz, você enxerga, vai surpreender quem está nas trevas, quem está dormindo, tá? Quando o dia do Senhor vier como ladrão, o dia do Senhor vai vir como ladrão. É esse dia que eu estou te avisando, tá? É muito pior que Gog e Magog, tá? Porque todos vocês são filhos da luz, do dia. Você é filho do dia. Deus te fez para ser luz, não para ser trevas, para ser bênção, não maldição. Não pertencemos à escuridão, você não pertence às trevas, ao pai da mentira, você não pertence à noite, né? Portanto, fiquem atentos, ou seja, prudentes, sejam prudentes, fiquem atentos, não durmam como os demais, fiquem atentos, sejam vigilantes, tá? Vigiai e orai sem cessar, atentos, permaneçam-se atentos e sóbrios, equilibrados, sem surtar na maionese. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. É à noite, né? Onde as pessoas não estão vendo, mas Deus sabe o que você está fazendo, sabe? Aí eu faço no escuro porque ninguém sabe a maldade que eu fiz. Eu criei um perfil fake para falar mal de fulano, eu peguei, roubei ciclano, eu enganei Beltrano, eu não sou justo, eu condeno as pessoas, mas ninguém está vendo porque eu estou protegido atrás de um teclado. Mas Deus está te vendo. Você está na escuridão? Não. Para Deus, Ele te enxerga. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Então não acha que você está atrás do teclado, você está protegido na escuridão, não, tá? Porque Deus está te vendo, tá bom? Então, à noite as pessoas dormem, os bêbados se embriagam. Mas nós, eu e você, estou falando para o remanescente fiel, tá bom? Vivemos na luz e deveremos ser sóbrios, equilibrados, protegidos pela armadura da fé e do amor. Protegidos pela armadura da fé e do amor. Se você não tiver na sua vida fé é confiança. Confiança significa que você conhece a Deus. Você não confia em quem você não conhece. Você tem relacionamento com Deus. Você ora todo dia. Você estuda a palavra. Você vai ser mais do que vencedor. Fé, se você não tiver a armadura da fé e do amor, porque Deus é amor, eu sou filho do amor, eu tenho que refletir o amor, usando o capacete da esperança da salvação. O capacete, porque o diabo ataca no horizonte das ideias. Tudo começa no pensamento. A maldade vem no pensamento. O desejo da maldade no pensamento. A ambição vem no pensamento. Todas as coisas ruins, elas nascem no horizonte das ideias, depois vem para o coração, do coração é para a ação. Então você tem que estancar. O capacete da salvação te protege das setas do diabo que atacam as suas ideias, que perturbam as suas ideias, que faz com que você vá com a manada. Todo mundo está gritando crucifica, e você diz crucifica, por quê? Sei lá, estão falando, seta do diabo na tua mente. Então seja luz, não seja trevas, não vá com a manada, vá na contramão. Jesus fala, olha, vá para os montes, ou seja, se afaste da multidão, não é monte literal, vá para o local mais ermo, mais deserto. Todo mundo disser, vá para o mercado XYZ, lá tem comida, tem abastecimento, tem proteção, não vá para locais afastados da multidão. Essa é a estratégia que Deus está dando, tá bom? Esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 3 a 8. Soldado não vai para a guerra sem armadura, tem que se vestir com a armadura completa, tá? Não vá com a armadura incompleta, tem que ter o escudo da fé, e fé é confiança, e você só confia em quem você conhece. Tem que ter amor, mas você também precisa ter, você pode ter a melhor das armas, você precisa ter estratégia, precisa ter voz de comando, precisa ter conhecimento, precisa ter discernimento, sabedoria, e é isso que eu procuro passar para vocês através dos vídeos, das aulas para os guardiões, para os seminários, que eu tinha informações muito importantes para passar para vocês, só que eu não podia passar por aqui. Então eu desenvolvi 2 seminários online, tá lá no meu Instagram, no link da bio, né? No link da bio, isso.
o último exército, muita informação importante, geopolítica está acontecendo, e também cavando trincheiras. O que fazer? Como fazer? Tá? E no seminário presencial, dia 11/11, vou poder falar mais abertamente ainda, como eu também tenho falado para os guardiões. Como eu faço para ser guardião? Basta ter o chamado, tá? Só isso. Deus simplesmente chama. Chama e capacita quem chama. Não chama covarde, tá bom? Que muita gente, eu quero ser guardião. Parece o exército de Gideão. 32 mil homens aparecem, eu quero ser guardião, eu sou guerreiro, eu sou batalhador. Eu, assim, meu nome é guerra, sobrenome batalha. Mas na hora do vamos ver, quem tem medo? 10 mil fogem. O diabo bateu o pé, o povo cai correndo, né? Ou vocês veem manifestações a favor dos judeus pela rua? Não. O povo, o cristão, escreve na internet, atrás de um teclado, vamos orar por Israel. Mas se faz alguma coisa pública por Israel, você está falando publicamente, olha, eu vejo que realmente Israel foi atacado de maneira covarde por um grupo extremista. Foi covarde esse ato e merece sim uma defesa, merece defender, porque senão ele vai ser atacado de novo e pior ainda vai ser. E os Estados Unidos vão ter que entrar nessa parada também, porque o negócio vai ficar pior, o negócio vai ficar breu a coisa aí. Então, você tem que se posicionar. Se você não se posiciona, você é uma estátua, você é nada, né? Água parada é morta, tem que ter um posicionamento. Você é filho da luz, então esteja do lado da luz, tá bom? Do lado das pessoas inocentes, do lado das pessoas justas, do lado das pessoas corretas. Isso independe de lado, só tem um lado, tem o bom e tem o mal. Se junte aos bons, se afaste dos maus. Simples assim. Não se prenda em ideologia, em etnia, em expressão religiosa. Tem o bom e o mal, só isso. Se alia com os bons, se afasta dos maus, tá? Fica longe do Hamas, fica longe do pecado, é isso, tá? Então, nós vamos ficar por aqui, Daniel? Será que nós vamos passar a tribulação? Sim, a igreja vai ter que passar pela tribulação para ser provada e aprovada. Vamos passar e as coisas vão piorar. Olha só o que diz aqui, naquele tempo se levantará Miguel, nesse tempo, final dos tempos, e o grande príncipe se levanta a favor dos seus filhos e do seu povo, e haverá um tempo de angústia, como Jesus também disse, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, eu e você. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Seu nome está no livro da vida? Daniel 12:1. Ou será que você semeia a morte e você acha que está no livro da vida? Você você deseja a morte do irmão, você quer matar a fé, a esperança, a alegria, e você quer ter o seu nome no livro da vida? Não. O nome no livro da vida é para aqueles que realmente amam a Deus e vivem e praticam os princípios de Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não pratica os seus preceitos, você não está no livro. Simples assim, poderoso assim. Eu sei que ninguém vai falar isso claramente para você, que vão querer afagar o seu ego, vão te vender uma porcaria ungida. Compra, né, o galardão consagrado, a arca da aliança ungida, miniatura, tal, e você vai para o céu. Mentira, engodo. O falso profeta faz isso e um monte de trouxa compra a porcaria ungida. Paga R$1.000, 900 paus uma Bíblia, R$1.500 um martelinho da justiça. Compra o óleo de unção ungido de Israel por R$2.000, porque achando que aquilo vai ser a salvação dele. Não tem atalhos para a sala do trono. Só existe um caminho, e é um caminho apertado, viu? É a porta estreita que você tem que procurar, não a porta larga. É uma porta que vai exigir de você sacrifícios, vai exigir de você privações e muita determinação, olhando para o alvo, vivendo a Cristo. Esse é o grande desafio, porque esse mundo nos odeia, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos aqui. O mundo vai te odiar. E se você espera aplauso das pessoas, esqueça. As pessoas vão gritar, crucifica, mata, porque você está aqui em nome de Deus. E Deus não é mais bem-vindo nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, não é verdade? Então aqueles que amam a Deus e servem a Deus serão perseguidos, mas Deus está do nosso lado. E é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Simples assim, poderoso assim. Desde que você esteja nele, ele estará em você. Você o honra e ele te honra. Eu vi, é outro texto, Daniel também. Eu vi o homem vestido de linho, um anjo vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, e tempos e metade de um tempo, calendário persa. Tempo, um ano, tempos no plural, 2 anos, aí de novo metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, tá falando aqui da grande tribulação, 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de espalhar o poder ao do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas eu não entendi, Daniel falando. Por isso eu disse, Senhor, qual será o fim dessas coisas?
E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, estão seladas até o tempo do fim, até esses dias. Agora é o tempo de você ouvir essas palavras e entender que o Espírito Santo habita em você, habita em mim. Não está mais no templo, não está mais no tabernáculo. Jesus tabernaculou em nós, tá? Muitos serão purificados, está escrito, serão purificados. Eu não estou puro, então se purifica, porque a Bíblia diz que você pode se purificar assim. Se arrependa, peça perdão e muda de direção. E embranquecidos e provados, serão provados, tá? Você vai passar por provas de fogo, porque o fogo te purifica, tá bom? Você não vai ficar, toma o teu guarda-sol e me segue, toma a tua cruz e me segue, né? Mas os ímpios, lamentavelmente, procederão impiamente, fazendo Hamas. E nenhum dos ímpios entenderá. Por quê? Porque eles são ímpios, eles estão afastados da luz, eles não compreendem a linguagem do amor, a linguagem da luz. Mas os sábios entenderão. Você é sábio, você é trabalhador da última hora, você é escolhido de Deus. Você é voz do que clama no deserto, tá? Deus te escolheu como escolheu Noé, como escolheu João Batista, como escolheu a Paulo, como escolheu aos seus vasos de honra, aos seus carvalhos de justiça, para fazer a diferença positiva, tá? Então seja sábio, seja prudente, seja filho da luz, seja bom, seja honesto, seja justo, seja verdadeiro. É essa nossa missão, queridos, tá? E continua: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Jesus falando. Ele vai enviar os anjos, ele vai fazer a separação do joio e do trigo, e eles vão reunir os seus eleitos. Quem são os eleitos? Nós, os verdadeiros filhos de Deus, chamados eleitos e fiéis, que vamos combater juntamente com o Cordeiro e venceremos juntamente com ele. Apocalipse 17. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Você vai ouvir uma trombeta de Deus alta, e Deus vai reunir o seu exército, né? E vai reunir os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? De uma a outra. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos renovam suas folhas e começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Israel tornou-se nação em 48, passou 70 anos, uma geração, 2018, o verão está próximo, e foi bem na época de verão, né? Será que em julho de 2027, entre julho e setembro, acontecerá alguma coisa? Fiquem atentos a isso, tá? Assim, quando vierem todas as coisas, saibam que ele está próximo, as portas, ou seja, aconteceu, não aconteceu? 70 anos de Israel, Jerusalém foi transportada ali, como pelo Trump, como a embaixada foi transportada para Jerusalém em 2018, nos 70 anos da geração de Israel, não foi isso? Jesus está às portas, não chegou, mas eu estou chegando, é o sinal da vinda dele. Teve tetra de luz de sangue, teve lua de sangue, tem sinais astrológicos, tem sinais dos céus, tem tanta coisa acontecendo, e continua: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. A geração aconteceu, tudo que Jesus disse aconteceu, né? O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 31 a 35, Jesus avisou, tá? E deixou claro: porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. E se naqueles dias não fossem abreviados, preste atenção, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu não me salvaria, nem você, tá? Não existe super-homem, super é só Jesus, tá? Mas por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos? Nós, por causa da oração dos justos, que muito pode na sua súplica, esses dias serão abreviados, mas não dilatados. Vamos orar para Deus retardar o Apocalipse, para passar um pouquinho mais para frente, eu quero aproveitar mais a vida, eu quero roubar mais gente, eu quero ganhar mais dinheiro, eu ainda não fiz aquela viagem para Paris, né? Eu preciso falar mais mal de fulano, eu preciso detonar ciclano, eu tenho que fazer mais maldade nesse mundo, Deus, e já vai acabar. Sim, está escrito muito claro aqui: por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, não dilatados. Então o tempo está sendo encurtado, a Agenda 2030 está correndo, tem muitas coisas que estão acontecendo em 2023 que lá no calendário da Irmandade era para começar a acontecer em 2024. O que era de importante era o ritual, 31 de outubro, e era importante também algum outro desdobramento que aconteceria no mês de outubro, que eu não tinha certeza exatamente do que era. Eu sabia, já tinha falado em podcast, de um possível ataque em Israel orquestrado, com grande financiamento, e olha, a CIA avisou, né, porque os
grandes produtores de armas do mundo é Estados Unidos, é China, é Rússia, né? Então, evidentemente, a CIA sabia disso, ela mapeia da onde estão saindo os armamentos e tudo mais, ela sabia, avisou, Israel desprezou. Então, olha só, os dias seriam abreviados, não vai ser dilatado, tá? Vai expandir, Jesus volta para depois, vai demorar ainda. Sempre falam que Jesus vai voltar, Jesus nunca volta. Pois é, e agora? E se eu disser para você que agora Jesus vai estar voltando mesmo, que agora vai ter primeiro arrebatamento secreto, depois vem a volta de Jesus, ele vem com a noiva, tá? É outra pegada. Ele não volta para nos arrebatar, né? Ele nos leva, tá? É o arrebatamento secreto e a Bíblia fala disso e vai acontecer, eu creio. Eu sou mídio-meso tribulacionista. Se eu estiver errado e ficar aqui até o final da grande tribulação, eu vou continuar falando com toda a minha convicção. Só o Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre o ministério que Deus confiou a mim. Eu não tenho medo da morte, tá? Eu procuro me espelhar na igreja primitiva, que tinha uma fé indestrutível e inabalável. Iam cantando louvores para as arenas para serem devorados. Essa fé nós temos que ter. E hoje, então, um monte de crente bundão, tá? Essa é a palavra, um monte de crente bundão. Bateu o pé, sai correndo. Tem gente que tem medo de orar por mim. Fala, Daniel, eu tenho medo de orar por você, porque se orar, você é retalhado. Meu irmão, na boa, tá brincando. Deus é o Criador de todas as coisas, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. E você está com Ele, está com medo? Aquele que fez todas as coisas, o diabo é o pai da mentira, ele cria uma ilusão para você. É só ilusão. Agora, claro, se você vibrar na frequência do mal, ele te ataca. E te retalha. E você vai sofrer uma grande retaliação do diabo e de Deus, que Deus é juiz também. Então você vai tomar duas pauladas, uma do diabo, porque o diabo não é bonzinho, tá bom? Ele vai te atacar, ele se faz de conta de bonzinho e vai cair também na malha fina de Deus. Então, na malha fina do leão, da tribo de Judá. Essa é perigosa, né? Isso aí que eu li para vocês está em Mateus capítulo 24, de 21 a 22. Outra coisa que remete ao nosso tempo, vou finalizar aqui. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, ou seja, Jesus está voltando. Em que momento? Como é que eu vou saber? Quais são os sinais? Além dos sinais astrológicos, guerra, tudo que nós já falamos. Tem mais uns sinais. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E não há outro, o meu povo nunca mais será envergonhado. A palavra de Deus diz que Deus vai proteger Israel. Nem que ele faça um terremoto acontecer contra os inimigos de Israel, como está acontecendo recentemente no Afeganistão. Talvez não seja por acaso, hein? Né? Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, tá vendo? Toda a carne. Não está fazendo distinção aqui de religião, mas todo aquele que ama a Deus de verdade, que procura fazer o bem, que é honesto, que é sincero, que é verdadeiro, que segue os preceitos divinos e preceitos sagrados, que é o amor. Nada foge disso. É o bom e o mal. A toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está acontecendo isso já. Quantos sonhos eu tenho recebido, quantas pessoas Deus tem falado enquanto dormem, né? Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Está acontecendo isso, viu? E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu. Estão reparando prodígio no céu? Mandaram para mim um céu verde no lugar, tem as ondas Raarp, calibrando, temperatura, tanta coisa que eu não posso entrar no mérito aqui. Prodígio no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O que te lembra isso? Guerra, né? Guerra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Sabia que a lua já está enferrujando e daqui a algum tempo ela vai ficar totalmente vermelha? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar e viver o nome. Não adianta só falar, eu amo a Deus. Prova isso com as suas palavras. Não adianta falar não muda nada, tá? Palavras vazias são ocas. É como Shakespeare já dizia, vasos vazios fazem mais barulho. É oco, não tem valor nenhum, mas se você está cheio de Espírito Santo, sua palavra tem poder. Sem poder, sem cheio de Espírito Santo, são só palavras lançadas ao vento, né? Invocar o meu nome e será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Joel, capítulo 2, 27 a 32.
Só para fechar de vez, Noé teve 3 filhos, lembrando disso, tá? Está descrita a genealogia dele lá em Gênesis capítulo 11, teve Sem, Cã e Jafé, né? Cã, ele foi aquele que viu a nudez do pai. Noé, lembra, tomou um porre, bebeu vinho, tá? Então o vinho, na época de Jesus, quando ele fez a água virar vinho, tinha teor alcoólico, tá? Então o problema não é beber o vinho, é sim bebedar, tá bom? Agora, se você tem problema com álcool, patrimônio genético, fique longe. Então, ele viu o pai pelado e foi amaldiçoado, tá? Amaldiçoou ele porque viu peladão. Então, teve Sem, que gerou aí o pai, né? Foi o pai do povo semita, né? E também veio anteceder o povo sírio, por exemplo, tá? Então a gente vê essas coisas começando a acontecer, são briga entre irmãos. E que Caim matou Abel, um irmão matou o outro. Quer dizer, entre irmãos continua havendo. Por isso que a Bíblia diz que amigo é mais chegado que irmão. Nem sempre o seu irmão de sangue vai ser o seu melhor amigo, lamentavelmente. Deveria ser assim. É assim que eu procuro ensinar em casa, que todos sejam amigos, que um ajude o outro, um irmãozinho ajude o outro, mas na palavra de Deus deixa claro, irmãos de José traíram ele, né? Irmãos de Jesus não criam nele, né? Então acontece, isso é histórico, né? E aí teve também Cão, que é chamado pai das nações africanas, Líbia, Egito, Etiópia e povos palestinos, né? Derivaram de Cão, né? E Jafé, os indo-europeus, né? Então, lembrando, Cão foi que viu, não é peladão ali, tá bom? Porém, Jesus morreu por todos nós, sem exceção, tá? E todos nós carregamos o peso do pecado. Eu peco e você peca também. A questão é o arrependimento. Você se arrepende do seu pecado ou não? Né? Ninguém pode atirar a primeira pedra. Você não tem autoridade para julgar ninguém nem atirar a primeira pedra. Então, Jefé originou dentre eles povos da Turquia, né? E Turquia é o que? O trono de Satanás, aquela região lá do Oriente Médio, né? E também os povos da Grécia, dos gregos, entre outros, né? Então a grande treta aqui entre Magog e seus aliados, né, vai começar a ocorrer aí, já está ocorrendo. Então, que contra Israel que vem do norte, provavelmente sim, nós vamos nomenclaturar isso, atualizar. Poderia ser a Rússia, ok, pode ser a China, ok, não importa, na verdade, o grande problema nosso, a gente quer nominar as coisas. Esse é Gog, aquele é Magog. Gente, tem o bom e tem o mal. Vamos renomenclaturar isso? Aquele que faz o bem e aquele que faz o mal. Se alia os que fazem o bem, a que são de Deus e servem a Deus, e se afasta dos maus, simples assim. Então eu não preciso me afastar do muçulmano, eu tenho amigos muçulmanos que são do bem, mas eu me afasto do grupo radical extremista deles. Eu não vou fazer pacto com eles, eu não vou me aliançar com eles, obviamente. Então é o bom e o mal. Tem o bom e o mal cristão, o bom e o mal policial, o bom e o mal médico, né? Em todas as áreas tem. Então vamos renomenclaturar isso para ficar mais fácil. A gente fica dando nome, tentando especular, o ataque vem do norte, vem do sul, como é que vai ser? O fato é, a guerra está rolando e está tendo desdobramento já na economia, vai tendo abastecimento e poderá promover sim uma guerra mundial, tá? E essa guerra vai ter desdobramentos, e esses desdobramentos inclui a perseguição dos cristãos. Como está a sua vida hoje? É isso que você tem que pensar. Então, em vez de ficar somente no horizonte da teologia, vamos para a parte prática. Como está a sua vida hoje? Você tem agradado ou desagradado a Deus? Porque a terra vai ser destruída, né? Esse mundo com o qual você conhece não vai mais existir. Ele vai mudar completamente, como já tem mudado bastante. Papel moeda está acabando, inteligência artificial, criptomoeda entrando, o grande reset, nova ordem, né? Abelhadas, tantas coisas acontecendo, né? Ritual nesse mês. Então nós vamos sim ter que nos organizarmos como igreja também a fazermos um clamor, uma oração coletiva de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de mente, de metanoia, no mesmo horário, no mesmo dia. Então, sabe, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ele está presente. Imagine se nós conseguimos unir todo mundo no mesmo horário, no mesmo dia. Amadureçam a ideia, amadureça essa ideia, que Deus venha falar com cada um de vocês, e quando Deus der essa direção para mim, eu vou falar para vocês o dia e hora, que isso está me incomodando bastante. Deus tem falado muito ao meu coração: reúna teu povo, reúna meu povo no dia e hora tal, né, para orar, para ter um grande clamor planetário de arrependimento, de transformação de vidas. Não vai mudar a história, não vai dilatar o apocalipse, não vai mudar nada. Se os dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então vai acontecer, você não vai impedir o apocalipse com essas orações. Essas orações
orações é para proteger a tua vida, a tua casa e a tua família. É algo que eu vou falar melhor no presencial, mas eu quero que você já comece a pensar a respeito e vá amadurecendo essa ideia, tá? Assim que eu tiver certeza de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar com outros servos dele no mundo inteiro, com o seu remanescente fiel, vai falar com aqueles que não dobram o seu joelho ao Baal do nosso século, vai falar com os sábios desse tempo, com os trabalhadores da última hora, e se houver reverberação, se isso testificar no seu coração, nós vamos fazer sim, de maneira sinérgica, orquestrada, o mundo inteiro, orando no mesmo dia, no mesmo horário, né, pedindo arrependimento, em quebrantamento a Deus. Que não adianta você ter um altar pronto, como Esdras, reconstrução dos muros, reconstrução do templo, e aí, não tinha nenhum sacerdote santo, estava todo mundo corrompido. O povo se uniu, homens, mulheres e crianças. A Bíblia raramente cita mulheres e crianças, citou homens, mulheres e crianças, choraram diante de Deus, se quebrantaram. Tá faltando isso, tá? Se o meu povo se arrepender, né, eu vou trazer e mudar de atitude, eu trago restauração. A nossa vida, não a cidade. A cidade vai ser corrompida, as nações já estão corrompidas, porque os líderes já estão posicionados, o anticristo vai vir, tá tudo preparado, nós não vamos mudar isso, tá ok? Tá na Bíblia. Mas o que nós podemos fazer? Nos proteger, nos blindar a nossa família, a nossa casa, e sermos unidos para receber as estratégias certas de Deus, de como proceder diante do que está acontecendo e o que virá a acontecer. Eu vou estocar comida, como é que eu faço? Eu vou para o monte, eu vou para a região mais afastada, eu vou para um sítio, né? O que eu faço? Né? Como é que nós vamos nos ajudar? Mas primeiro de tudo, antes de qualquer coisa logística, é necessário uma transformação interna, de dentro para fora. Começa no seu coração, na sua família, na sua casa, aí a gente vai pensar no terceiro passo. Então, o primeiro passo, eu quero que vocês amadureçam essa ideia. Pensem a respeito, orem, está escrito, nos últimos dias os jovens terão visões, nós vamos ter sonhos, Deus vai falar com você através de sonhos, de visões e revelações, e vai te dizer, olha, Deus está me incomodando para ter um momento de oração, sei lá, vou chutar uma data, em janeiro de 2024, dia tal de janeiro, ou em dezembro desse ano, sei lá, estou conjecturando, não estou dando a data para vocês ainda, né? E de repente, quando eu disser que aquilo que encontrar eco no seu coração, puxa, ok, Deus está falando, porque Deus, quando Ele fala, Ele avisa todo o seu remanescente, tá? Ele vai avisar as lideranças sérias e verdadeiras, tá? Aqueles realmente estão dando direção ao povo, de verdade, não o falso profeta. O falso profeta não vai ter essa direção. O falso profeta vai te vender a porcaria ungida, ele vai dizer então para você que não, fica tranquilo, não vai acontecer o apocalipse, claro, né? Porque o tesouro dele está na terra, o nosso tesouro está nos céus, lá é o nosso tesouro, a gente está de passagem aqui, né? Nós precisamos sim de dinheiro para viver, eu também preciso das suas ofertas voluntárias, da sua oração, da sua proteção, né, que divulgue os nossos vídeos, mas eu não vivo pelo dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo por ele, eu não me corrompo, eu estou há 25 anos no ministério, nunca me corrompi, falo isso diante de Deus, nunca aceitei suborno, nunca aceitei dinheiro para apoiar X, Y, Z causas, ou vão compactuar com um sistema contaminado, eu me afastei do sistema desde 2008, a partir do momento que eu vi contaminação no altar, eu me afastei. É claro que existem raras e honrosas exceções pelo mundo, que é o remanescente fiel, de igrejas sérias que pregam e vivem o amor. Então essa a gente tem que prestigiar. Prestigie os seus líderes verdadeiros também. Então fica essa mensagem para vocês, duas reflexões para vocês, tá bom? Primeiro, se olha no espelho de Deus. Eu estou agradando a Deus ou estou desapontando a Deus? O que eu estou trazendo ao coração de Deus? Alegria ou desprezo ou arrependimento? Como está a sua vida hoje? Tá? Se olha no espelho de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, vamos ter que ter um momento de arrependimento, quebrantamento, humilhação, porque sem isso não vai haver restauração na minha vida, nem na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família. Você não vai proteger a sua casa, a sua família, seu cônjuge, se não fizer esse passo, tá? Nós vamos ter que fazer esse passo em conjunto, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo mês, todo mundo junto, tá? O satanismo consegue se organizar para isso, nós conseguimos também. Nós vamos unir o remanescente fiel. Deus já tem falado comigo, eu tenho certeza que está falando com você nesse momento também. E eu tenho certeza que quando eu liberar o dia e a hora, vai testificar no seu coração, nós vamos fazer um grande clamor planetário de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação, para buscar a face de Deus e ter uma transformação em nossas vidas e conquistarmos com isso a verdadeira e legítima autoridade espiritual para oferecer resistência
ao que vai vir. Eu não vou impedir o apocalipse, mas eu posso resistir a ele, posso proteger minha casa, minha família, meus filhos. É essa a estratégia que eu tenho para vocês e que a gente vai discorrer melhor também no seminário presencial. É isso o recado, galera. Então, mais importante que Gog e Magog é tua vida, é teu coração, é tua família. É isso que está em jogo. Estamos no final dos tempos, não vamos mudar isso, tá ok? Recado dado. Então, missão também foi dada para você. Ore a respeito dessas pautas que eu coloquei para vocês, e missão dada, missão cumprida, viu, soldado? E soldado não vai para a guerra sem armadura, só que você tem que ser merecedor da armadura. A armadura tem que te vestir, tem que ser do seu tamanho. Não adianta você usar uma armadura que não te serve. Para vestir em você, você tem que ser merecedor dessa armadura, para fazer sob medida. Deus tem uma armadura sob medida para cada um de nós, mas você tem que ser merecedor dela. Se não for merecedor, não funciona. Simples assim, poderoso assim. Orem pela gente, invistam nesse ministério, mandem provisões para essa trincheira, né? Vai estar passando aqui embaixo o nosso Pix, mas também divulgue o canal, divulgue os vídeos, os podcasts, que são livros que chegam onde eu não posso chegar. É a mensagem da cruz, né? E vocês fazem parte desse exército. Nós somos um grande exército na terra, não somos poucos não, remanescente fiel, sabe? Na época de Gideão era menos de 1%. Hoje eu creio que é mais de 1%. No mundo planetário, quem realmente diz que ama a Deus, eu não estou colocando rótulo, e procura viver os preceitos de Deus, é maior que 1%, com toda certeza. Então faça parte desse pequeno grupo que vai fazer uma grande diferença nesse mundo, e nós vamos levar para todas as nações a mensagem do amor, e tem que começar na minha vida. Eu tenho que refletir o amor. Se eu não refletir o amor, o mundo precisa de referência. Cadê a referência? Você tem que ser referência. Eu não tenho referência, seja você ela. Foi isso que Deus uma vez falou para mim. Eu perguntei, Senhor, cara, minhas referências estão caindo, está todo mundo tombando, estão se corrompendo. Cadê a referência? Cadê aquele que eu tenho que me espelhar? Eu tenho minhas referências, tenho o Paul Washer, David Wilkerson e tal, mas naquele momento não tinha, né? Não conhecia o Paul Washer. Então perguntei para Deus. Deus falou, seja você a referência. E eu digo isso para você, seja você a referência. E não deixa para amanhã não, começa hoje. Faça sua oração, sua entrega e viva Deus. Começa a ler a palavra, começa a orar, começa a jejuar e te prepara. As nossas armas não são carnais, são espirituais. E é com elas nós vamos combater o bom combate e vamos ser mais do que vencedores. Vamos terminar a carreira, guardar a fé até o fim. E vai ser recebido lá nos céus com um grande abraço do Pai. E o Pai vai te abraçar e dizer, filho, filha, eu me orgulho de você. Você encheu de alegria o meu coração. Você fez a diferença nesse mundo indiferente. Você trouxe luz ao que estava em trevas, deu direção ao perdido, deu força ao fraco, você teve compaixão, você estendeu a mão, não apontou o dedo, você realmente merece entrar na Jerusalém Celestial pela porta da frente, porque você é amor, filho do amor, a imagem e semelhança do Pai. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem, queridos.